Bitcoin, 80 mil dólares, neutro nessa terça-feira, sem grandes oscilações. E o que a gente vai aproveitar para falar nesse vídeo é sobre um grande indicador conhecido do mercado cripto que apontou, sinalizou, ficou verde pela primeira vez desde março de 2023, indicando um possível movimento bullish para o Bitcoin. Eu explico para vocês um pouco mais sobre esse indicador e se isso pode ser uma armadilha ou não logo após a vinheta. Vem comigo! Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como de costume, eu sempre lembro a você de deixar suas contribuições nesse vídeo, o seu like, a sua inscrição e ao final, caso você curta esse vídeo, deixa também um comentário que ajuda demais na propagação desse vídeo. Iniciando com vocês agora, sem mais delongas, direto ao que interessa. Se na semana passada vimos um mercado com enfoque muito grande, com dados nos Estados Unidos referente a mercado de trabalho, como JOLTS, ADP, o famoso payroll, a taxa de desemprego, essa semana, segunda semana de maio, veremos aí o mercado com enfoque na inflação, ou seja, CPI, PPI, dentre outros dados. Já nessa terça-feira, vimos o CPI nos Estados Unidos sendo reportado, o IPC, como conhecemos por aqui, e ele ficou acima das projeções, ou seja, por conta de todo esse conflito envolvendo Estados Unidos, Irã, até mesmo Israel, o Estreito de Hormuz fechado durante todo esse período, a dificuldade, de comercialização de petróleo, o aumento do preço do barril de petróleo, tudo isso leva a uma crise energética e, claro, crise energética aumenta os preços de tudo, consequentemente trazendo inflação a grandes países como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, por isso a gente nesse momento acompanha não só projeções muito altas se comparado a últimos meses para a inflação, como também um aumento, ficando ainda assim acima das projeções. Então a inflação mensal nos Estados Unidos tem ficado bem alta, ficou um pouco mais baixa do que no mês passado durante o mês de março, é verdade, mas ainda assim aumentando a passos largos. E claro que isso se torna um grande problema, se torna uma pedra no sapato aí dos principais membros ligados ao FOMC, do comitê votante do FOMC, que terão que tomar uma decisão sobre a política monetária norte-americana, vendo a inflação escalar dessa maneira. Então a economia nesse momento não se mostra tão robusta assim, o mercado de trabalho não passa por dificuldades, é verdade, mas com essa inflação crescente e o mercado de trabalho estável, é possível sim, durante as próximas reuniões políticas monetárias de 2026, que a gente veja aumento da taxa de juros para controlar a inflação persistente nos Estados Unidos, provenientes desse conflito aí envolvendo Irã, essa crise energética, Estados Unidos. Então, possivelmente esse poderá ser o cenário aí dentro dos próximos meses, o que, claro, para o mercado cripto isso é negativo. Então, apenas aqui de praxe os dados, nós tivemos aqui uma projeção de 3,7 para abril, que veio em 3,8 aqui a inflação anual nos Estados Unidos, ficando muito acima daquela meta estipulada de 2% ao ano. Como vocês podem notar, é o maior nível desde maio de 2023, o que, claro, é sim um dado alarmante. E aí, claro, reforçando a vocês, numa ótica de renda variável e mercado cripto, dados como esse não são positivos. Ah, Bruno, mas por que dados como esse não são positivos para o mercado cripto? Bom, durante todas as próximas declarações do FOMC, reuniões de políticas monetárias, 17 de junho, 29 de julho e 16 de setembro, a probabilidade maior mostra para a gente manutenção das taxas. Para o dia 28 de outubro, existem probabilidades altas, que beiram quase 20%, que tenhamos aqui um aumento nas taxas. Enquanto, claro, a maior probabilidade fica aqui na manutenção dos juros. Então, nesse momento, com um cenário como esse, sem grandes injeções de liquidez, sem afrouxamento econômico por parte do Banco Central norte-americano, mostra, historicamente, o mercado cripto tende a mostrar para a gente, ao longo dos anos, grandes movimentações em momentos que a economia traz grandes injeções de liquidez, grandes afrouxamentos econômicos, grandes cortes à sua taxa de juros. Se os juros sobem e não existe injeção de liquidez, geralmente o mercado cripto tende a sofrer um pouquinho com isso. Passado isso, a gente aproveita agora para adentrar a
próxima etapa desse vídeo, que é justamente a respeito do mercado cripto, que é a principal chamada para o nosso vídeo de hoje, a respeito do indicador Bull Bear Market Cycle, basicamente um indicador que traça para a gente aí diferentes fases do mercado. Então a gente pode acompanhar aqui que é verdade, ele já errou algumas vezes, inclusive em 2022, e acabou servindo como uma certa armadilha, mas durante muitas vezes no mercado ele acerta. Então, para vocês entenderem a legenda primeiro, nós temos aqui algumas cores, né? Então a primeira aqui sendo vermelho, mostrando para a gente um mercado extremamente otimista, laranja um mercado otimista, azul um mercado bearish, verde, um mercado em um estágio inicial de otimismo. E aqui a gente tem o roxo, né, que é o extreme bearish, ou seja, extremamente baixista. Depois de um grande período aqui, desde janeiro de 2026, na verdade a gente pode até pegar 2025, mas nessa amostragem está somente janeiro. De janeiro de 2026 até agora, o meio do mês de maio, a gente teve aqui um período bearish, ou seja, azul. Agora parece que nós tivemos aqui um sinal de early bull, quando a gente começa a entender que o mercado bearish está chegando ao seu fim, formando um fundo e que então os grandes interessados começam a retornar para o mercado, transformando então essa mudança de cenário. Então trazendo para a gente agora uma mudança de regime, saindo de um regime bearish e potencialmente entrando aqui em um regime bullish. Então para vocês entenderem, historicamente isso já aconteceu, por exemplo, em 2019. 2019 nós tivemos o mercado bearish, depois ele entrou em extreme bearish, aqui o roxo, depois mostrou para a gente um sinal de early bull, que é justamente o que a gente está vendo, e então mudança de regime. Logo depois do early bull, né, que é esse estágio inicial bullish, a gente então entra aqui na bull run. Mesma coisa aconteceu em outros momentos do mercado, como por exemplo 2022. Nós tivemos aqui um sinal totalmente bearish, fomos aqui no extreme bearish durante 2022, 2023, e aí nós tivemos o sinal de early bull acontecendo em 2023 e aí o bull market se confirmando no ano depois. Agora, o que acontece? Nós tivemos também a mesma coisa acontecendo no meio de 2022, no meio de um mercado bearish, onde tivemos esse sinal sendo rejeitado. Então, tivemos o mercado bearish demonstrando regime bearish, passamos ali por uma leve armadilha, que pode ser o que está acontecendo agora, e voltamos a ficar bearish. Então, o que pode estar acontecendo agora é o seguinte: estamos em um regime bearish, podemos ou entrarmos aqui em um mercado early bull e, consequentemente, numa bull run, ou então poderemos estar novamente entrando numa armadilha como em 2022, sendo rejeitados e novamente voltando para dentro de um bear market frio e doloroso, como aconteceu aí no decorrer de 2022 aqui e começo de 2023, tá? Então, esse é o cenário que eu trouxe para vocês. É um indicador bem importante que já acertou, como também já errou, mas com certeza é bem interessante da gente se manter aqui dentro do radar. Bom, outro ponto bem interessante é a atuação dos investidores institucionais dentro dos ETFs spot. O Bitcoin, é verdade, começou o mês de maio bem interessante, né, trazendo inflows consideráveis para os primeiros dias do mês, mas na final da semana passada acabou entregando parte desse inflow. Agora no dia 11, primeiro dia dessa semana, um inflow bem baixinho, mas o que me chama a atenção são os inflows para dentro dos ETFs das altcoins. Então a XRP teve a sua maior entrada de capital desde janeiro desse ano. Já a Solana também, a mesma coisa acontece. A Solana teve a sua maior entrada de capital em 2 meses. Então mostra pra gente que investidores estão de fato olhando para as altcoins nesse momento que o Bitcoin começa a se tornar um pouco mais resiliente, um pouco mais robusto. A gente vê inclusive alguns indicadores como esse que eu trouxe para vocês, apontando possivelmente uma mudança de regime, um estágio de early bull. Dando a minha opinião para vocês, em um cenário macro caótico, como a gente está acompanhando, inflação em altas,
de mais ou menos aí nos últimos 3 anos. A gente vê a geopolítica também em um estágio muito complicado. Não temos qualquer tipo de projeção de injeção de liquidez, de quantitative easing nos Estados Unidos. Então tudo isso dificulta grandes pernadas de alta no Bitcoin. Então eu acredito que de repente uma lateralização do Bitcoin ou até mesmo uma pernada de baixa para possivelmente novas acumulações me parecem o cenário mais provável do que uma grande pernada de alta e então um novo bull market. Mas claro, essa é apenas a minha opinião. Dito isso, família, eu vou encerrando o nosso vídeo de hoje, deixando um convite a você para deixar a sua opinião aqui nos comentários e a estratégia que você está adotando nesse momento do mercado. Fico por aqui e te encontro numa próxima.